que nós precisamos nos lembrar de tudo aquilo que está na lei do Senhor. Lá no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia vai nos orientar a meditar na lei do Senhor. Lá no livro de Josué, capítulo 1 também, versículo 8, a Bíblia diz para que nós venhamos a ter prazer na lei do Senhor. Só que em meio a turbilhões de situações, em meio a tanta informação, tantos afazeres, nós acabamos nos esquecendo do primordial, nós esquecemos do principal, nós nos esquecemos daquilo que realmente nos dá vida, os embaraços da vida. Quando Jesus traz aquela parábola ali do semeador, né? A semente, irmãos, ela é semeada, e ela pode cair em qualquer tipo de solo que representa situações. A semente é a mesma, o poder da semente é o mesmo, só que a semente, ela pode encontrar vários tipos de solo, de terreno, e algumas, a semente, ela tem aquela sorte de frutificar, de crescer, de dar até árvore e frutos. Muitos de nós que estamos aqui, somos esta árvore. Um dia lá atrás, alguém semeou na nossa vida essa semente. E olha onde a gente estava, né? O local não é o de menos, o local é o de menos. O importante é o poder da semente. Diga comigo, o poder da semente. Isso que importa. Não importa se a pessoa está num prostíbulo, se ela está atrás de uma AK-44, um fuzil, num beco de favela. Hoje mesmo eu estava vendo, né? Hoje mesmo, o rapaz aceitou, entregou a vida para Jesus, lá no meio da venda de droga. Foi isso, né? Porque a semente encontrou uma terra fofa, uma terra abençoada, lá no meio daquelas coisas. Então, nós não podemos deixar as coisas aí fora sufocar os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus. Então, irmãos, nós precisamos, eu aprendi com o esporte, que quando nós queremos aprimorar alguma coisa na nossa vida, vale muito a pena fazer repetições, amém? Se você quiser ficar muito bom em alguma coisa, você precisa repetir aquilo ali cotidianamente. Repetir. E a Bíblia, a fé, a palavra de Deus, é da mesma forma. Quanto mais você lê, quanto mais você repete, quanto mais você volta à leitura da Bíblia, todos os dias, mais profundo você vai ficando, você vai cavando, né, a sua própria profundidade. E é por isso que a gente vê, né, no corpo de Cristo, pessoas com muita profundidade, que vem os ventos, vem a tempestade, e a pessoa está ali, dá nela, bate de um lado, bate de outro, e as tempestades, vocês sabem do que eu estou falando, né? As lutas, os problemas, e aquela pessoa não sai do lugar, não se move. Por quê? Porque essa pessoa encontrou profundidade, orando, lendo a palavra. Então, irmãos, a pessoa, ela acaba guardando no coração. Por que nós precisamos guardar a palavra no coração? Porque em momentos difíceis, turbulentos, é essa palavra que vai nos fazer prosseguir. Todos os homens da Bíblia, nos momentos mais difíceis,
eles recorreram a Deus. Davi virou e falou assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele faz a pergunta para ele, e ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A palavra, irmãos, ela é como um antídoto, é realmente um poder, diga poder. A palavra é um poder que nós tomamos para nós gratuitamente. E é justamente sobre isso, eu quero falar sobre poder. Eu estou falando sobre meditar porque eu quero meditar com a igreja nessa noite a respeito do extraordinário. Diga comigo, extraordinário. O que seria extraordinário? O que é algo extraordinário? Você sabe? Pensa aí você. O que você imagina? Pensa. Você vai ouvindo a palavra e você vai meditando, amém? Você vai meditando. O que é algo extraordinário para você? O que você tem como extraordinário? Extraordinário, irmãos, é algo fenomenal, é um fenômeno. É algo que nunca se viu, ou que não se vê cotidianamente. O que é extraordinário? Extraordinário é algo incomum. E nós gostamos, sim ou não? O ser humano gosta de algo incomum? O ser humano gosta de ver coisas fenomenais? Parece uma nuvem diferente no céu. Todo mundo sai tirando foto e enviando. Olha só, ali, parece um anjo, olha, fogo no céu. Lua de sangue. Lua de sangue é extraordinário? Lua de sangue é extraordinário. Quem já viu lua de sangue? É fenomenal, né? É fenômeno. Que cor que é a lua? Pô, a lua é como assim, um dourado, uma prata, sei lá. Aí aparece uma lua vermelha. É extraordinário. Um tsunami. Um tsunami é extraordinário, sim ou não? É extraordinário. É incomum. Mas eu quero trazer aqui para nós hoje, para a nossa meditação, o extraordinário poder de Jesus. Eu quero voltar ao princípio de tudo para falar do poder, o extraordinário poder de Jesus. Por que nós temos que lembrar do extraordinário poder de Jesus, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque infelizmente as pessoas, muitas, conhecem Jesus só pelo nome. Já ouviu falar de Jesus? Ah não, esse nome eu conheço. Jesus, sim, é o Filho de Deus, morreu na cruz. Muitas pessoas conhecem o Jesus que está na Bíblia. Não, Jesus, eu creio em Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus. Mas estas mesmas pessoas nunca, irmãos, nunca experimentaram o poder extraordinário de Jesus. Alguém aqui já experimentou o poder extraordinário de Jesus? Eu estava ministrando no supermercado Rena, semana passada, não foi essa semana não, semana passada, e falando sobre essas coisas. Aí eu trouxe a situação da menina, Thalita Cume. Aí a sala cheia, e todo mundo ali vidrado, né? Aí eu perguntei para os funcionários, e uma moça que estava sentada à minha direita, ela levantou a mão e falou assim: eu experimentei esse extraordinário poder de Jesus. Falei: mesmo? Você quer contar para a gente? Ela falou assim: a minha bebê, ela caiu de uma altura de 14 degraus de escada. Ela não caiu na escada, irmãos, ela caiu lá de cima, lá embaixo.
e a minha bebê morreu. Eu conheço a moça, filha de irmãos aqui da cidade, nova, primeiro bebê. Eu falei, e aí? Aí ela continuou. Ela falou assim, eu desci correndo, peguei ela, comecei a orar, e ela estava morta. E o milagre de Deus aconteceu. Ela reviveu. Não é só conhecer, irmãos. Não tem problema você pedir oração, não tem não. Não tem problema você pedir oração para o pastor, para o irmão, não tem problema nenhum. Só que, irmão, chega uma hora que a gente precisa ter a experiência nossa. Você vai ficar a vida inteira só ouvindo falar que aconteceu, que alguém fez um milagre. Então eu quero trazer aqui alguns exemplos de momentos de poder extraordinário de Jesus. Eu quero ler com a igreja Marcos. Vamos ver alguns extraordinários poderes de Jesus. Quem está aí, diga amém. Quem tem glória, dá glória. Marcos 4, 36 ao 41. Marcos 4. Amém? Todos acharam? Olha o que diz. Marcos 4, 36, até o 41, tá, irmãos? E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia o barco. Diga comigo, se enchia o barco. E ele estava na popa, dormindo. Jesus estava o quê? Jesus estava o quê? Sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que morramos? Não te importa que nós morramos todos afogados aqui, nessa tempestade, nesse mar? E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A história é essa, né? O Senhor Jesus pegou os 12 discípulos, entraram para o barco, foram atravessar o mar, de um lado para o outro. Deu uma tempestade quando eles estavam lá no meio. Jesus muito cansado, né? Antes disso, muito cansado. Jesus falou, toca o barco aí. Fiquem na direção, eu vou dormir um pouco, eu estou muito cansado. E ele dormindo, então veio a tempestade, e as ondas estavam acima do barco. Um vento muito forte jogava a água para dentro e o barco estava a ponto de afundar. E eles desesperados vão até Jesus. Mas Jesus estava... Por que Jesus dormia? Porque Jesus tinha consigo a certeza de que ele não morreria. Porque qualquer coisa que acontecesse com Jesus ali, ele usaria o extraordinário poder dele para salvar a sua vida e a vida dos discípulos. Assim como ele fez, se levantou,
foi para a ponta do barco e deu uma ordem: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? O mar e o vento têm ouvidos para Jesus, mas eles só não têm ouvidos, mas eles obedecem. E muitas das vezes nós não estamos ouvindo a voz de Jesus e muito menos obedecendo. Jesus está falando assim para você, ó: aquieta-te, acalma-te. E você está para lá e para cá desesperado. Outro, Marcos 6, mais à frente, ó. Marcos 6, versículo 47. Outro poder sobrenatural de Jesus. Marcos 6, 47 até o 51 diz assim, ó: e sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles. Fazendo o quê? Fala aí, igreja. Como é que é? Andando. Quem estava andando sobre o mar? Aproximou-se deles. De quem? Dos discípulos que estavam lá no mar, lá em alto mar. Jesus sai da terra, aqui é a terra, aqui o mar. Jesus sai da terra, do mesmo jeito que Jesus está andando na terra, ele sai andando por cima do mar, por cima das águas. Ele pisa nas águas. E a água dá sustentação para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Para ele pisar na água como se ele estivesse pisando em terra firme. Aí, mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aí Jesus sobe para o barco e continua a jornada. Outro poder extraordinário de Jesus. Jesus anda sobre as águas. Outro, mais um, Marcos 11. Mais um poder extraordinário de Jesus. Marcos 11, versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Versículo 19 agora, vamos pular para o 19. E sendo já tarde, Jesus com seus discípulos saíram da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha o quê? Desde as raízes. Esse aqui é só um poder extraordinário de Jesus. O que nós vimos aqui são exemplos do poder extraordinário de Jesus sobre a natureza. Diga comigo: poder extraordinário de Jesus sobre a natureza. Jesus, ele recebe isso do Pai, porque de Gênesis para frente, nós vamos ver ali poderes extraordinários de Deus sobre a natureza, sim ou não? A água que sai da rocha é um poder de Deus, um poder extraordinário de Deus sobre a natureza. O mar se abrir, para o povo passar seco, é um poder extraordinário de Deus sobre a natureza. Então esse é o primeiro poder
extraordinário de Jesus é o poder extraordinário desse, que você está diante dele agora. O poder desse que você fala com ele todos os dias. É esse que vos fala nessa noite. Vamos ver outro? Outro poder extraordinário de Jesus? Continua em Marcos, só voltar um pouco. Marcos 5, agora é outro poder extraordinário de Jesus, vocês vão ver agora qual que é. Marcos 5, 1. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos, diga comigo, sepulcros. Saiu ao encontro dele, de Jesus, dos sepulcros, um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém, diga ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Outro, vamos lá. Lucas, vamos em Lucas agora. Lucas 11, 14. Lucas 11, 14 diz assim, ó. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo, por que o homem estava mudo? Porque tinha um demônio. Por que as pessoas estão presas em cadeias? Porque tem um demônio. Por que as pessoas vivem cegas? Porque tem um demônio. Por que mata, rouba, fere? Porque tem um demônio. Mas Jesus faz o quê? Ele expulsa o demônio. E a multidão faz o quê? Fica maravilhada. Sabe por que fica maravilhada? Porque é fenomenal. É extraordinário. Ninguém fazia aquilo. Era incomum. Você não via isso todos os dias. Você não tinha notícia dessas coisas. Era fenomenal. Outro, Lucas 4. Vamos ver aqui Lucas 4, 33. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno?
vieste a destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal algum. O que a gente vê aqui? Mais um extraordinário poder de Jesus. O extraordinário poder de Jesus sobre os demônios, sobre toda a hoste espiritual da maldade. Jesus expulsa tanto uma legião, porque são muitos, 2.000 demônios na vida de uma pessoa, como Jesus expulsa um só. Ou seja, não tem quantidade que Jesus não possa expulsar na vida de uma pessoa. Se é treva, se é demônio, se é qualquer espírito imundo que veio para matar, roubar e destruir, Jesus tem um poder extraordinário para vencê-los. O poder extraordinário de Jesus sobre os demônios, sobre as trevas. Por isso que Jesus disse, ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para quê? O que você tem? O que você tem? Diga, vida em abundância. É isso que Jesus veio te dar nessa noite. Você não tem demônio, você tem vida em abundância. Por que você não tem demônio? Porque a partir do momento que Jesus bateu, você abriu, e ele entrou, o que estava lá, meu amigo, está longe, saiu muito tempo. Ou você acha que Jesus divide a casa com alguém? A casa é só do Espírito Santo, a casa é só de Jesus. Então você tem vida em abundância. Só que você não crê nisso. Por que você não crê nisso? Porque você não crê nem no extraordinário poder de Jesus. Você até lê. Nossa, isso aqui é top, hein? Maravilhoso. Mas que dia que precisou de você lá na sua casa, igual essa mãe? Que dia que precisou, ao invés de você estender as mãos e usar o poder de Jesus que está na sua vida, você foi levar para o médico primeiro, foi caçar o benzedor, misericórdia, meu. Está entendendo qual que é a diferença entre ouvir falar e usar? Entre ouvir falar e praticar. Pensa o quanto isso entristece Jesus. Jesus se depara com a situação dessa e fala assim, poxa, eles não aprenderam absolutamente nada. Não saíram da primeira série. Crente na primeira série, aprendendo o A, E, I, O, U até hoje. 10, 15, 20, 30 anos na presença de Deus. Nunca orou por uma pessoa para expulsar a enfermidade na vida dela. Você só faz, irmãos, quando você realmente crê. O que Hebreus 11 diz? Que a fé é o quê? A certeza. Convicção. Não depende de mim curar. Não depende de mim libertar, não depende de você, depende de Jesus. Mas para Ele agir, aí sim, eu tenho que dar um passo de fé. Você sabia que quase todos os dias, Deus coloca situações como essas para você fazer e você não faz? Imagina como que Cristo fica, como que o Senhor fica.
Poxa, deu uma oportunidade para essa pessoa orar ali, né? Estender a mão, usar o meu poder, e ela recusou de novo. Até quando? Mas vamos ver outro poder extraordinário de Jesus. Marcos. Agora vamos voltar, vamos ficar em Marcos agora. Vamos ficar um pouco lá em Marcos. Marcos 5, 25. Diz assim. Outro poder extraordinário de Jesus. É só para você entender, para você memorizar, para você ficar se lembrando todos os dias, na presença de quem que você está. Quem é esse que quer te usar? Que poder que é esse que ele tem para que você possa estabelecer e praticar? Olha só. Marcos 5, 25 diz assim, ó, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Isso é nós. É você. Agora, porque hoje o Senhor Jesus está naquela mesma situação que ele estava naqueles dias. Tem uma multidão ao redor de Jesus. Sabe quando você vai para o joelho? Sabe quando você está orando o tempo todo? Está orando, e parece que Jesus não está te respondendo? É esse momento. Aquela mulher teve que entrar no meio de uma multidão. Mas a diferença é que ela teve fé no coração dela. Antes de ir, ela tinha ouvido falar desse Jesus, que curava, que expulsava demônios, que tinha o poder sobre a natureza. E ela disse no seu íntimo, ela falou, se eu apenas tocar, eu sei que ele não vai me dar atenção, porque eu sei que é uma multidão, mas eu creio que se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. E assim ela fez, irmãos. Eu e você hoje temos que ser como esta mulher. Às vezes você não vai ter o Senhor Jesus parando para te dar atenção, não é uma fila como faz na igreja, vem cá irmão, deixa eu orar por você. Mas em meio ali, a presença de Jesus no local, você tem que tocar na veste dele. Você tem que ir com a fé e fazer isso. Olha, Senhor, eu tenho certeza, eu creio que quando eu dobrar os meus joelhos aqui em casa, nessa sala, eu vou arrancar virtude de Jesus para aquilo que eu preciso para a minha vida, para aquilo que eu preciso para a vida dos meus pais, para aquilo que eu preciso para a vida dos meus filhos. Porque ela não precisava, ela não queria a atenção de Jesus. Ela não queria um gabinete pastoral com Jesus. Ela queria só o poder extraordinário de Jesus. E ela creu nesse poder extraordinário de Jesus. E ela foi, a Bíblia diz que ela foi curada. Outro, Marcos 10. Marcos 10. 47.
E ouvindo que era Jesus, é muito forte a presença aqui. Está difícil. Perdão, irmãos, está difícil. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele chamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, Rabi, Senhor, que eu tenha vista, eu quero enxergar, eu quero ver o mundo novamente. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te salvou. Olha o estado desse homem. Olha o presente que ele ganhou. Ele não ganhou a cura das vistas apenas. Jesus falou o que com ele? Vai, a tua fé te salvou. Sabe qual que é esse poder extraordinário de Jesus? Sobre as doenças. Sobre as doenças. Deus tem um propósito em tudo na nossa vida, sabe, irmãos? Deus tem um propósito. Nós temos uma enfermeira aqui, eu estou vendo ela aqui, ó, bem na minha frente, né? Por que tem a enfermeira? Por que tem o técnico de enfermagem? Por que tem os médicos, os cirurgiões? Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. É uma profissão também. Jesus vai curar todo mundo? Não. 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 Porque tem uns que vão precisar realmente ir para os hospitais, para as clínicas, para os postos de saúde. Porque é um outro propósito de Deus com a vida daquela pessoa. Mas tem uns que antes mesmo de ir para um hospital, eles vão ser curados em casa. Outros, lá no hospital, lá na clínica, serão curados lá para o Senhor Jesus. Já contei isso aqui, ó. Vocês lembram que eu contei aqui? Da senhora ali do Hospital Santa Terezinha? Quando eu ainda podia fazer o trabalho de capelania no hospital, né? Aquela senhora estava lá desenganada pelos médicos. E como os médicos têm visto isso, né? Como os profissionais de saúde têm visto tanto isso. A mulher estava desenganada, e a gente entra como capelão, você nem fica perguntando nada não. Só pergunta assim, ó, posso orar, fazer uma oração? Ah, sim, pode fazer uma oração. E nós oramos, uma oração bem sucinta, né? E ali declaramos, né? A presença de Deus sobre aquela vida e tal. E a gente sai, vai embora. Aí eu estou correndo ali, andando, caminhando na rodovia, uma pessoa grita: ei, pastor! Aí eu falei, meu Deus. Aí fui lá, e ela conta, né, o milagre de Jesus na vida dela. Ela estava lá, irmãos, dias depois, de desenganada pelos médicos, ela estava ali em frente à antiga Petri, caminhando sozinha assim na rua. Sabe o que é isso? O extraordinário poder de Jesus sobre as doenças. Você não sabe qual é o propósito de Deus
Então o que você faz? Ora. Se Deus quiser curar ali na hora, Ele vai curar. Não foi assim? Curou aqui, curou, irmã? Curou aqui, Ana? Curou? Mas se não fosse propósito de Deus curar aqui, Ele ia permitir outra situação, ia te curar em outra situação. Ou não. Mas o meu dever é crer no extraordinário poder de Jesus. Sabe por quê? Isso é honra e glória para o Senhor. E sabe o que faz também? Tira uma alma do inferno. Pensa nesse homem, se ele não vai crer no Senhor Jesus o resto da vida. Jesus só antecipou, falou, ó, a tua fé te salvou já, viu? Sabe por que Jesus falou, a tua fé te salvou? Porque realmente era isso, aquele homem nunca mais ia deixar de crer em Jesus. Sim ou não? Sim ou não? O cara era cego, gente. Nunca tinha visto as cores da vida, o brilho do sol, a lua. Jesus só antecipou, ó, eu sei que eu curei esse cego, eu dei vistas. A fé dele fez ele ser curado, mas eu vou adiante. A fé dele salvou ele também. Porque é que a pessoa nunca mais vai deixar os pés de Jesus. Quando você faz isso, tem que frisar bem que é Jesus, né, pastor Hélio? Tem que frisar bem que é Jesus. Porque se você falar que é você põe aquela alma lá no inferno. Ela tem que saber que é Jesus. Tem que ficar claro, ó, Jesus te curou. Porque ela nunca mais vai deixar a presença de Jesus. Ela vai estar sempre buscando onde está esse Jesus. Porque é isso que ela precisa para a salvação. Então, outro poder extraordinário de Jesus, sobre as enfermidades. Vamos ver mais um aqui. O último. Aí em Marcos 5. Mais um extraordinário poder de Jesus. Marcos 5. Hoje nós ficamos muito no livro de Marcos, glória a Deus. Marcos 5, versículo 35. Acharam aí? Diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ele viu o quê? Jesus viu o quê? Um alvoroço, pranto, choro, dor, saudade. Já estavam sentindo tudo isso ali, ó. Ai, que saudade. Ai, que terrível. Tão nova, 12 aninhos. 12 anos apenas. Olhava para o pai, para a mãe, para a família. Aquilo arrebentava com todo mundo, de ver a dor. E Jesus chegou nesse ambiente. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta. A menina não está, mas dorme. Jesus fala isso. Por que vocês estão tudo aí pranteando, chorando, alvoroçados, tristes? A menina não está morta, ela dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer.
A menina estava o quê? A menina estava morta. Todo mundo ali viu que a menina estava morta. Mas Jesus disse que ela estava dormindo. Quando Jesus disse isso, a multidão fez o quê? Zombaram, riram, caçoaram. E será que não é isso que fazem conosco hoje? Quando você chega num ambiente desse, um ambiente de morte, um ambiente de doença terminal, e você fala assim, isso aqui não é para a morte, isso aqui é para a glória de Deus. O que eles fazem? Tá, a irmã fez lá, ó, tá maluco. Os médicos já disseram, uma junta médica já olhou, já fez tudo quanto é tipo de exame, está desenganada pelos médicos. O maluco chega aí e fala que isso não é para a morte, é para a glória de Deus. Aí todo mundo começa a rir, começa a desconfiar, né? Fala um monte de coisa, e você fala assim, olha, vou orar. Aí Deus gosta. Aí Deus está nesse negócio. Aí você só espera. Só espera. Depois vem o resultado. Porque a menina estava, mas Jesus disse que ela estava dormindo. O que aconteceu? Jesus pegou na mão dela, ela estava morta. Realmente ela estava morta. Todos que estavam ali estavam pranteando porque viu que ela estava morta. Talita, cumi. Talita, cumi. Menina, levante-se. Imagina a alegria dos pais. A multidão só serve para isso, irmãos. A multidão só serve para atrapalhar. Por isso que Jesus falou assim, ó, deixa a multidão toda aí fora, vem comigo só Pedro, Tiago e João. E os pais, e levou os pais, o pai e a mãe. Só os pais puderam ver. Só quem cria podia entrar com Jesus. Por isso que ele levou só os 3 discípulos. Porque os 3 discípulos já tinham visto tantos outros extraordinários poderes de Jesus. Os discípulos devem ter abaixado a cabeça. Os discípulos sim, os discípulos devem ter rido demais dentro deles. Mas rido sabe de quê? Da multidão que estava zombando. Eles não conhecem esse Jesus aqui que eu ando com ele. Eles não conhecem Jesus aqui não. Eles não sabem do que eles estão rindo. Daqui a pouco, ai, não vejo a hora. Imagina os discípulos, né? Não vejo a hora dessa menina sair andando por essa casa. É essa fé que nós temos que ter, irmãos. A certeza que está andando com Jesus. O Jesus do poder extraordinário. Mais um. João 11. Agora vamos em João. João 11, 38. Vocês estão aí? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. Foi aonde? Jesus foi aonde? E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal. Já cheira mal. Era realmente um defunto, né? Que estava ali há dias, porque ele já cheirava mal. Porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? A cura, a libertação, a ressurreição é para a glória de Deus. E hoje é para a glória também de Jesus. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor,
para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Ou, desatai-o e deixai-o ir. Está aí, irmãos, mais uma prova do extraordinário poder de Jesus. Só quero te dizer uma coisa, só quero te lembrar algo. Esse Jesus aqui, ó, não é diferente do Jesus dos dias de hoje. Diferente é o terreno aonde cai a semente. Diferente é a fé de cada um. Porque esse Jesus aqui, ó, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o extraordinário poder que a gente vê aqui, sabe qual que é? Qual que é esse extraordinário poder de Jesus aqui? O extraordinário poder de Jesus sobre a morte. Então, nós vimos aqui o extraordinário poder de Jesus sobre o que? O primeiro? Fala, natureza. O segundo? Sobre os demônios. O terceiro, o extraordinário poder de Jesus sobre as enfermidades. E o último, o extraordinário poder de Jesus sobre a morte. Agora eu te pergunto, o que Jesus fez com todo esse poder? Medita aí, pensa, busque resposta. Irmãos, o que Jesus fez com todo esse extraordinário poder? Ele levou para si? Ele levou consigo para a glória? Levou tudo? O que você acha? Vamos ver a resposta? João 14. Um pouquinho na frente aí. João 14, versículo 12. Na verdade vos digo, que somente aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo, diga tudo, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quer dizer, irmãos, a resposta para mim e para você é clara: Jesus não levou nada consigo. Isso aqui é coisa para a terra. O extraordinário poder de Jesus, Ele não está usando ele no céu, Ele deixou para aqueles que crê, porque vocês vão precisar desse extraordinário poder, para que vocês façam as mesmas coisas, e até maiores, para que o meu Pai seja glorificado. Fique de pé no seu lugar, porque o Senhor te chamou para viver o extraordinário. Quem crê que Jesus te chamou para viver o extraordinário? Coisas comuns, meu irmão, está cheio aí fora. Coisas naturais, está cheio aí fora. As pessoas não aguentam mais ver vídeos de coisas naturais. As pessoas não aguentam ver mais coisas comuns. As pessoas estão sedentas aí fora para ver o extraordinário, o fenomenal, o que é incomum, o que não se vê todo dia. E você pode fazer isso lá do lado da sua casa, no seu vizinho, no seu bairro, aonde você trabalha, por onde você passa, porque Jesus já delegou isso para você, mas porque a gente não medita,
porque a gente não observa a palavra, porque a gente não deixa cair no coração. A gente não está fazendo isso. No Júlio Gospel, no último culto ao ar livre, o culto ao Senhor em praça pública, tinha uma certa multidão ali adorando a Deus, e os nossos irmãos do Casa Worship, lá de Goiânia, chegou o momento deles fazerem um apelo. Eles estavam ministrando sobre a vida de toda aquela multidão que estava ali, e pela fé eles fizeram um apelo. Aí pediu para chamar os pastores, e nós prontamente fomos ali à frente do altar, e nós começamos a orar, e também dar uma palavra sobre Jesus. Eu me lembro bem, essa palavra não sai do meu coração. Eis que estou à porta e bato. Jesus dizendo, né? Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, se você deixar eu entrar, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Nesse momento, irmãos, no meio daquela multidão, um rapaz levanta os 2 braços em prantos e começa a gritar: eu quero, e chorando, e gritando, e com os braços erguidos: eu quero deixa eu ir aí, irmãos, como se ele estivesse vendo Jesus ali em cima, tamanho desespero daquele rapaz. Eu quero ir, deixa eu ir aí, eu quero esse Jesus. Ele gritava assim. Eu não sei quem estava lá, não sei se você viu, mas a gente viu muito bem lá de cima. E os irmãos ali, a igreja que estava ali reunida, deu uma força para ele. Eu falei: pode deixar ele vir, vai atrás dele. O palco, assim, o altar, né, alto, né? Aí ele conseguiu subir pela estrutura, né, do altar, a estrutura de ferro. E ali ele subiu lá em cima, irmãos, desesperado por Jesus, querendo alívio para a sua alma. E ali nós fizemos uma oração por ele, né? O ministério Casa Worship continuou, e nós fomos lá para trás para conversar com ele, para ver o que estava acontecendo, porque ele estava muito desesperado. Aí ele disse para mim assim, chamei o pastor Israel lá de Itaúna para me ajudar, porque eu fiquei com medo assim de ficar sozinho com ele e manifestar demônio ali, querer fazer alguma bagunça, né? Eu falei: vou chamar um reforço só para, se o bicho tentar alguma coisa aqui, a gente põe ele para baixo aqui, pronto. O inimigo, né, irmãos? Aí eu perguntei para ele: rapaz, por que você está tão desesperado assim? O que está acontecendo? Ele falou assim: pastor, chorando, irmãos, chorando, um cara cheio de tatuagem, brinco, umas coisas assim, o cara, ele falou assim: pastor, eu vim lá do Espírito Santo, eu vim fazer um serviço nessa cidade, essa noite, eu vim tirar a vida de 2 pessoas aqui, 2 rapazes envolvidos com o tráfico, 2 caras que estavam devendo, estou com 2 armas guardadas aqui perto, eu ia fazer isso aqui, ó, nessa noite, mas quando eu cheguei aqui, algo poderoso me tomou a minha vida, que eu fiquei descontrolado, eu não conseguia controlar mais, eu senti algo poderoso aqui, e esses louvores, essa palavra. Aí eu perguntei para ele, aí a gente conversou, falou de Jesus, né, o que estava acontecendo, né, a situação espiritual do momento, que estava se passando no momento. Aí no final eu falei assim: e aí, mas você vai voltar para o Espírito Santo? Ele falou assim: jamais, eu não volto para lá não. Sabe por quê, irmãos? Ele escolheu viver uma outra vida. Sabe quem que era o rapaz? Ele estava a serviço do PCC, daquela região lá, sob comando das trevas, sob o comando do mal. E nessa noite, pelo menos 3 vidas continuaram vivendo, a do rapaz e a dos outros 2 que ele não conseguiu tirar a vida. Tudo por causa do extraordinário poder de Jesus naquele lugar. Uma pessoa que veio tirar vidas, matar, ele saiu dali
como disse Jesus para o cego: vai, a tua fé te salvou. E aí, o Senhor te chama para viver uma vida extraordinária, uma vida com poderes extraordinários. Então eu quero orar com você para a gente encerrar. Nós vamos encerrar já. Nós vamos encerrar. Estamos encerrando. Você precisa buscar uma vida com propósito, irmãos. Jesus não te chamou para você ter uma vida igual das pessoas do mundo, não. Você acha que é para isso? Não, Jesus te chamou para ter vida nova. Uma nova vida em Cristo. Como cego. Aquele homem, o endemoniado de Gadara, perdão. Jesus te chamou para ter uma nova vida. Quem quer ter uma nova vida aqui nessa noite? Quem quer usufruir desse extraordinário poder de Jesus? Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. O Senhor te chama para transcender, irmãos. Transcender a rotina. Sai da rotina, irmãos. Para você crescer em poder. Começa todos os dias orando pelo seu filho, orando pelos seus irmãos, orando pelos da sua casa, orando pelos seus colegas de trabalho. Dá para fazer isso. A pessoa está lá desesperada, você vê que ela está doente, está moribunda, está ali desgastada com as coisas da vida. Chama ela para orar, deixa Deus te usar. Deus te chama para ser um canal de Deus. Ativa, irmãos, nós precisamos ativar esse poder extraordinário de Jesus. Sabe para quê? Para que Jesus seja lembrado novamente. Eu preciso fazer as pessoas se lembrarem de Jesus através da minha vida. Ah, mas pastor, precisa ter quanto tempo de conversão? Precisa ter quantos anos na presença de Deus? 1 minuto. A partir de 1 minuto que você entregou a vida para Jesus, você já pode usar o poder extraordinário de Jesus. A partir do primeiro minuto que você entregou a vida para Jesus. E eu queria até aproveitar aqui. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que quer confessar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus, que nunca fez isso, quer receber uma oração? Se tem alguém, levanta sua mão aí no seu lugar, eu quero fazer uma oração por você. Tem alguém que quer receber Jesus? Receber esse poder? Você já chegou até aqui na sua vida, você tem 10, 20, 30, 40, 50 anos, e você nunca teve a oportunidade de receber esse extraordinário poder de Jesus, mas hoje Ele quer te dar esse poder. Tem alguém que quer receber essa oração e entregar a vida para Jesus nessa noite? Tem alguém? Alguém levantou a mão? Alguém levantou a mão? Ah, amém, tem uma pessoa. Tem mais alguém? Mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? É só levantar a mão no seu lugar aí. É só levantar a mão no lugar que eu vou orar. Não tem mais ninguém que quer aproveitar a oportunidade? Boa coisa esse jovem fez. Jovem que levantou a mão. Alô, o Espírito Santo está trabalhando lá. Olha lá. O Espírito Santo está trabalhando lá. Ô Marta, por favor, convida ele, eu quero orar por ele aqui, ó. Você pode vir aqui à frente? Não, posso ir aí em você? Posso ir aí? Fica espírito de oração, igreja. É assim que Jesus faz. Hey, Jesus vai até as pessoas. Jesus vai até você. Sabe por quê? Jesus foi atrás de mim lá no boteco. Eu estava no bar. Se Jesus foi atrás de mim, cara, lá no bar, no boteco, naquela podridão, naquela escuridão, Ele não vai até você aqui. Ele veio até você, meu irmão. E é de livre e espontânea vontade. Pelo que eu estou vendo, né? Não tinha ninguém aqui do seu lado te forçando. Eu acho que é de livre e espontânea vontade que você quer entregar essa vida preciosa aí para Jesus, amém?
Então eu gostaria de fazer uma oração com você. Pode ser? Eu gostaria que você... A palavra é Apocalipse, tá? Apocalipse, depois você lê lá. Apocalipse 3:20. Jesus está dizendo para você nessa noite. Hoje é a sua noite. Hoje é a sua vez. Que Jesus falou assim, ó, meu filho, eu estou batendo há tanto tempo. Eu estou aqui batendo. Tanto tempo, tantos anos. Abre. Eu estou aqui. Eu estou com o meu poder extraordinário. Eu quero te dar o melhor. Eu já conquistei para você lá na cruz do Calvário. Basta você abrir e me receber. Aí Jesus está assim, Ian, Ian, eu te conheço, eu sei as suas dificuldades, necessidades, seus problemas, eu tenho a solução, eu tive a solução pro cego, pro coxo, pra menina que estava morta, pro endemoniado, eu tenho todo o poder para transformar a sua vida, amém? Você quer fazer essa oração então? Então repita comigo assim, ó, recebendo Jesus, amém? Diga assim, ó, Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi que há um Deus poderoso, vivo, que pode mudar todas as coisas, todas as vidas. Senhor Jesus, eu entendo que nessa noite o Senhor bateu a porta da minha vida, do meu coração, e eu entendi, e eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Senhor Jesus, entra na minha vida e me perdoa, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor, as minhas falhas, Senhor. Risca, Senhor Jesus, todo escrito de dívida que havia sobre a minha vida. Senhor Jesus, a minha vida é propriedade exclusiva do Senhor. A partir de agora, eu creio e eu quero teu amor, o teu poder e a tua presença. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Ian Antônio Oliveira Freitas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Derrama tua Shekinah sobre mim, Senhor. Derrama tua Shekinah. Igreja, feche os seus olhos e ore pela vida do Ian. Amém? Vamos orar pela vida do Ian. Eu vi fé aqui agora. Eu vi fé aqui, tá, irmãos? Eu não vou falar o que ele me falou aqui, não. Mas a gente viu fé. Eu e o Mário está aqui do lado. Nós já vimos fé na vida do Ian. Tá, então nós vamos orar. E vamos abençoar a vida do Ian. A fé que eu vi aqui, sabe o que é? Ele falou assim, o senhor pode orar por mim. Eu recebo a oração. Mas eu quero que o senhor ore também pela pessoa que apresentou Jesus para mim. Hoje eu estou aqui por causa dessa pessoa. Essa pessoa não está aqui, mas ele quer oração por ela, amém? Então nós vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Deus, pela vida do Ian. Meu Deus, hoje, o Senhor fez algo poderoso na vida do Ian, meu Deus. Hoje o Senhor começa a escrever uma nova história na vida do Ian. Quantas vezes ele teve a oportunidade, Deus, mas nós entendemos que tudo é no tempo do Senhor, meu Deus. Meu Deus, nós sabíamos que um dia ia chegar a sua vez, e hoje é esse dia, meu Deus. Então, Espírito Santo, como eu creio
que assim que a pessoa entrega a sua vida para Jesus, o Senhor já começa, meu Deus, a operar na vida dessa pessoa. Eu te peço, Espírito Santo, que haja sobre ele a cobertura do teu poder, a tua presença, a tua glória, e que ele já possa, Deus, começar a usufruir desse extraordinário poder de Jesus sobre a sua vida, para que ele possa ser um canal, Deus, um canal de Deus na vida dos seus familiares, dos seus amigos, na vida daquele, Deus, que ele conheceu Jesus através dessa pessoa. Enfim, Deus, nós abençoamos a vida do Ian e o recebemos como nosso irmão agora em Cristo, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, diga graças a Deus, amém? Deus te abençoe. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje houve salvação nesta casa. Aplauda Jesus, dê glória a Deus. Amém. Põe a mão no seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, eu quero, e eu creio, e eu tomo posse do extraordinário poder do Senhor sobre a minha vida. Senhor Jesus, se precisar usar esse poder extraordinário na natureza, meu Deus, contra os demônios, contra as enfermidades e até mesmo contra a morte, como aquela moça usou na sua filha, meu Deus, eu vou usar a minha fé, em nome de Jesus. Amém? Você vai usar? Quem vai usar, diga amém. Amém? Comece a usar esse poder extraordinário a partir de hoje. Pode usar até mesmo sobre a sua vida, amém? Abençoa a sua vida, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa os seus, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo o Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Vão em paz e que Deus abençoe. Estende a mão cheia de poder aí sobre essa pessoa e abençoa ela, em nome de Jesus.